Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a palavra de hoje? A palavra de hoje está em 2 Coríntios 13, versículo 4, que diz assim: Porque, apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Amém? Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Amados, em algum momento da sua vida você já encobriu suas fraquezas? E quantas pessoas você conhece que parecem ser perfeitas, que você não acha erro, não acha defeito? Quantas pessoas você conhece que por ela falar, no falar dela, parece que ela é impecável? Eu já vi muitas pessoas pregar o evangelho de Deus. Quando elas pregam, dá a impressão de que a gente tem que ser perfeito, de que a gente tem que ser impecável. Eu tive uma pastora que ela falava para mim: Leide, você não pode demonstrar suas fraquezas para os seus liderados. Eu cuidava de algumas meninas, né? Quando eu me converti, na igreja que eu me converti, e eu falava para ela de algumas coisas que acontecia na minha célula, né? Com as discípulas e como eu agia. E ela dizia: não, você não pode fazer isso. Aí eu falava: mas pastor, eu não sou perfeita. Ela dizia: mas não importa, as meninas têm que ter segurança. Elas têm que olhar para você e achar que você tem todas as respostas. Amado, isso causa um peso. Isso vai causando um desgaste na vida da gente, porque ninguém consegue manter uma máscara, ninguém consegue sustentar uma mentira pro resto da vida. E as meninas que eu liderava era minha melhor amiga, era minha irmã, era minha cunhada, então elas conheciam minha vida. E eu não concordava, e ainda não concordo, que o cristão tem que parecer o super-homem, a super-mulher. Parecia que Deus tirou toda a imperfeição, que agora, depois que a gente se converteu, está tudo mil maravilha, que nada dá errado, que tudo só dá certo, e que não existe mais erros nem defeito, que nós somos a quarta pessoa da Trindade. Eu nunca concordei e não concordo, e a Bíblia também não concorda com isso, porque pensa comigo, se fosse para mostrar só as perfeições, se fosse para mostrar só os acertos, se Deus quisesse pessoas perfeitas, ele não teria registrado o pecado do seu povo na Bíblia. Davi mesmo, olha só o pecado de Davi. Ele foi adúltero, ele matou, ele teve um filho fora do casamento. E tantos outros também, como Moisés. Moisés também matou um homem, está registrado na Bíblia. Está registrado o caráter de Pedro, de Judas. Então, esse negócio de que os nossos líderes são perfeitos e exigem a perfeição da gente, isso traz uma carga, meu irmão. Você não precisa ser perfeito. A palavra de Deus diz assim, o próprio Paulo disse: porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Parecia, gente, que Jesus era fraco, um homem que se dizia filho de Deus, um homem que dizia que era o Filho de Deus e que fez muitos milagres. Agora todos falavam: se tu és isso, realmente desce da cruz. Se salva a ti, salva a nós. E ele calado estava, calado ficou. As suas acusações não respondeu, somente respondeu o outro bandido que estava sendo crucificado com ele, que reconheceu ele como o próprio Filho de Deus. E esse sim, ele respondeu e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas para aquele povo ele era fraco, para aquela humanidade. Nossa, como que pode o Filho de Deus deixar? Não é o Rei dos Reis? Por que ele não se salva?
Como que ele vai salvar os outros se ele mesmo nem se salva? Então você não precisa responder a ninguém, você não precisa ser perfeito nem parecer perfeito. E todo líder que quer parecer perfeito, ele exige uma perfeição dos seus discípulos que causa peso. Muitas pessoas não conseguem carregar por muito tempo cargas que nem Cristo Jesus mesmo falou. Vocês põem carga tão pesada, vocês mesmos não carregam. Vocês querem que os outros carreguem e vocês não carregam. E vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Ele disse, semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Gente, Deus não escolheu pessoas perfeitas. Ao contrário, a Bíblia mesmo diz que ele escolheu as coisas tolas, as coisas fracas, as coisas desprezíveis, pessoas, sabe, que o mundo rejeita, e ele escolheu justamente essas pessoas para que o seu poder se aperfeiçoasse nas nossas fraquezas. Não queira ser perfeito. E se você é líder, não exija isso dos seus liderados. Jesus não exige isso. Jesus só exige um coração sincero, um coração arrependido, um coração dedicado, um coração obediente. Ele não espera que você e eu sejamos perfeitos. Ele nunca esperou isso, porque a perfeição vai vir através dele quando o nosso corpo for glorificado. Mas vai ser por ele, não vai ser nessa vida. Nessa vida que você e eu vamos errar. Não existe ninguém perfeito, eu repito. Às vezes as pessoas, como líderes, exigem do outro algo que eles mesmos não vivem. E eles passam, muitas das vezes, uma sensação de que eles são realmente perfeitos. No seu falar, no seu comportamento. Mas, amado, pensa bem, a gente não vive com eles 24 horas. A gente não convive com eles dentro de casa, no seu trabalho, perto dos seus familiares. Muitas das vezes a gente vive com os nossos líderes ou no trabalho, um tempo no trabalho, um tempo na igreja, um tempo na escola, sabe? E muitas das vezes esses líderes exigem algo do outro e são implacáveis nas nossas fraquezas, sem misericórdia, porque muitas das vezes, para encobrir a sua falta de coragem de dizer, não, eu também erro, eu também preciso, muitas das vezes, voltar, recomeçar, refazer. Muitas das vezes eu também caio, mas nós vamos junto, não desistindo, mas persistindo até nós passar por essa prova, até nós conseguirmos fazer o que é certo. Mas o importante não é desistir. Isso já agradaria o coração de Deus muito mais do que palavras, eu ouso a dizer, mentirosa, porque às vezes eu ouço uns pregadores que parece que é sobrenatural, meu irmão, é sobrenatural, é testemunho por cima de testemunho, não testemunha nada ruim, nada assim, eu era mentiroso, eu era ladrão, eu era adúltero, não, mas é que Deus me deu, Deus fez, eu sou... Sabe? Então você fica, meu Deus, caramba, Deus não faz nada comigo, mas com essa pessoa aí, Deus transformou, olha, quase a quarta pessoa da Trindade, não tem erro, não tem defeito, é obediente, é servo, é santo, né? E esse é o pior, que é o orgulho da santidade. A pessoa é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, que você fica com medo de confessar seus pecados, com medo de ser julgado, porque o outro nunca faz nada errado, o outro nunca erra, nunca conta um testemunho de uma fraqueza. Mas os testemunhos, as ministrações são sempre de vitórias, né? De que Deus fez, de que Deus é com ele. Isso, amado, muitas das vezes paralisa. Imagina aquela pessoa que está anos e anos cambaleando e muitas das vezes ela para porque ela não acredita nela. Muitas das vezes ela está anos e anos assim porque ela é uma pessoa de baixa estima.
ela não acredita nela, ela não acredita que Deus a quer com seus defeitos. E toda vez que ela peca, ela para, porque ela fala, meu Deus, de novo, eu não vou continuar, mas de novo, eu tô nessa mesma peleja, nesse mesmo erro. Então não é uma pessoa que, ela peca, é uma pessoa pecadora, nunca se firma, essa pessoa é inconstante, sabe aquelas pessoas que julgam sem conhecer o coração do outro? E muitas das vezes ela mesma passa a vida dela toda se julgando porque ela não aceita ser pecadora, não aceita cair, ela não aceita errar. E muitas pessoas estão lutando contra um pecado há anos e anos e caem no mesmo pecado. Aí ela fala, eu não vou mais continuar, eu não consigo, Senhor, eu não sirvo, e para. Só que essas pessoas não precisam de mais acusações, não precisa de pessoas super crente, super poderosa, super santo, para olhar para ela e falar assim, olha que a obra de Deus tem que ser perfeita, porque Deus não aceita isso, não aceita aquilo. Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quanto mais fraco você for, quanto mais erro da sua vida você reconhecer, amado, mais Deus se agrada de você. Então, se você está aí desanimado, se você está desanimada, porque parece que todo mundo avança na fé, mas você não, escute, exatamente você, que Deus se agrada, porque às vezes você só precisa acreditar que Deus te ama acima das suas imperfeições, que Ele já conhece todas, Ele conhece todos os seus fracassos, todos os seus erros, todos os seus pecados. Então Deus aceita você pecando mesmo. Mas olha, isso não quer dizer que você vai viver e permanecer no pecado. Eu sei que muitas das vezes, porque eu já passei por isso, existem pecados que a gente, sabe aquelas lutas travadas? Mas Deus sabe que a gente está lutando. Deus sabe que nós estamos buscando, que nós não aceitamos. Muitas das vezes você para porque você não acredita que possa vencer, mas você vai vencer. Mesmo assim, quando você parar, quando desanimar, quando alguém te julgar, Deus não te julga, levante-se. Você é fraco hoje, mas é essa luta, é essa debilidade que você tem que Deus vai usar para levantar outros, para aconselhar outros. E quando você falar da sua fraqueza, outros que estão fracos, estão passando pelas mesmas coisas, vão olhar para você e falar, se Deus fez, demorou na vida dele, tá demorando na minha, então não vou desistir. Amado, eu já ouvi palavras de pastoras dizendo assim, nossa, mas quanto tempo já era para você estar lá na frente. Parece que a pessoa até sabe mais do que Deus, conhece mais do que Deus. E aí eu ficava com aquilo, falei, é mesmo? Eu não vou continuar mais não, que vergonha. A mesma pessoa está há tanto tempo que eu na igreja e ela já é pastora, missionária. Olha quantas coisas ela fez e eu continuo com as mesmas lutas, continuo nas mesmas coisas. Não, Senhor, isso não é para mim não, acho que essa pessoa tá certa. Outras vezes, de pastores, viu? Eu ouvi de pastores. Você é muito inconstante, não serve para fazer a obra, porque uma hora você quer, outra hora você não quer. E tudo isso foi palavras de líderes que entraram no meu coração e me fizeram acreditar que realmente tudo que eu pensava a meu respeito era verdade. Que tudo que eu estava lutando, dizendo, eu não sirvo para isso, é melhor parar, Senhor, eu já estou muito tempo assim, eu só estou envergonhando o seu nome, só estou envergonhando a igreja, é melhor eu parar com isso, não é para mim não. Aí eu parava, mas Deus sempre me buscava. Sabe, não pare por causa de quem não acredita em você. O Senhor acredita em você. E uma pessoa que ninguém acreditava, nem minha família, nem ninguém, nem pastor, nem esposo, muitas das vezes filho, ninguém, nora, sabe, ninguém. E nem eu acreditava em mim, nem eu. Hoje eu não acredito 100%. Eu acredito que Deus está fazendo, Deus vai cumprir tudo que Ele
falou e me prometeu. Mas eu decidi não parar mais, eu decidi, mesmo machucado, doente, mesmo cansada, mesmo sem, muitas das vezes sem fé, eu decidi prosseguir. Então você que de alguma forma parou, de alguma forma desistiu, acreditou nas mentiras do inimigo, nas mentiras das pessoas, que o inimigo inventou através das pessoas, através da sua própria mente. Amado, minha amada, não para e não desista, porque Deus escolheu você e a mim, que somos fracos, incapazes, inconstantes, doentes, machucados. Nós podemos ter todos os defeitos do mundo, mas mesmo assim, Deus escolheu você. O Senhor pagou um preço pela sua vida, pela minha, e continua acreditando em você. Ele continua acreditando em você. Não deixe que o inimigo te lance mentiras na sua mente. Não deixe que o inimigo, te derrote. Se apega a essa palavra. Deus escolheu você com suas fraquezas e suas debilidades. Deus escolheu você com sua doença. Deus escolheu você no seu pecado. O pecado que você comete não define você. Deus não olha para você e vê o pecado, o seu pecado, as suas falhas. Deus olha para você e vê um homem, uma mulher de Deus transformada, que Ele colocou toda a credibilidade em você, porque você é amado por Ele, você é amada por Ele. Então, a palavra de hoje era essa. Eu não sei qual a sua fraqueza, quais as suas debilidades, e não quero saber, não me importa. Eu tô aqui para dizer, vai com elas mesmo, vai com seu pecado mesmo, vai com suas fraquezas, vai cambaleando, mas vai, crendo que um dia o de repente de Deus acontece na sua vida. Um dia, da noite para o dia, Ele mudará a sua história, Ele mudará a minha história, e nós poderemos contar para outras pessoas que estão cambaleando que, olha só, o Deus que não desistiu de mim também é o mesmo Deus que não desiste de você. Então você não vai parar. Eu estou aqui para te dizer que eu não parei. Foi de passinho em passinho, devagarzinho mesmo. Mas eu cheguei. Se eu cheguei, você também vai chegar. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor e tudo aquilo que tem prendido a sua vida, tudo aquilo que tem te paralisado, vai cair por terra. Mais cedo ou mais tarde, você irá contar o que Deus fez com você e através de você. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Antes de sair do vídeo, não esquece, deixa o seu gostei para ajudar o canal, para espalhar o evangelho, e compartilha com seus grupos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.